É, família, mais uma partida em que o Vasco sai de campo sem a vitória. Já são 7 ao todo. E o pior, dentro de São Januário, que é o nosso caldeirão e que, por conta da falta da torcida, deixou de ser um caldeirão em 2020. Todo time que chega em São Januário apronta contra o Vasco, né? Dessa vez foi o Fluminense, só não foi pior porque o Germancano esteve em campo. Ele que estava fora por conta da Covid retornou e nos livrou de mais um vexame, né? Então a gente vai esmiuçar o que foi essa partida logo após a vinheta. Investe em mim, aposta tudo em mim. No momento do futebol em que se reclama muito de tempo para poder treinar o time, preparar melhor o elenco, treinar mais funções táticas, variações táticas e preparar melhor fisicamente o time, técnico Ricardo Sapinto teve uma semana com o time praticamente completo, apenas o Bruno Gomes e o Riquelme que estão emprestados aí para a seleção brasileira, né? Então, um time completo, uma semana cheia, e o que vimos em campo, mais do mesmo. Um time totalmente desorganizado, um time que fisicamente se mostra inferior aos adversários e que dentro de campo parece um bando de amadores. Por que falo isso? Porque um time que entra em campo, um time profissional, que não tem preparo físico, que não consegue fazer triangulações, que não consegue atacar e nem defender em blocos. Um time que não consegue ganhar a segunda bola, nem no campo de ataque, nem no campo de defesa. Um time apático, que não tem ambições dentro do jogo. Um time que finaliza mal. Um time que pouco finaliza. Não pode ser considerado um time profissional de futebol. E comandado por um técnico que está perdido. Você consegue perceber pela escalação. Uma semana e a escalação foi essa. Mudou de 3 para 2 zagueiros, mas a escalação foi essa. Fernando Miguel no gol, até aí tudo bem. Léo Matos, para mim, tudo ok. Aí vem com Jadson. Jadson é aquele que entregou um gol contra o São Paulo que nos custou 2 pontos. Castan e Neto Borges. E eu não entendo o que Neto Borges ainda faz nesse time principal do Vasco. Tem que cobrar do André Mazzuco uma posição sobre isso. Que tipo de contratações o Vasco está fazendo que não tem critério. Ou critérios duvidosos. Não temos um setor de análise de desempenho dos atletas. Porque reforço desse jeito atrapalha. E aí vem para o meio campo. Escala Marcos Júnior. O que Marcos Júnior tem para agregar nesse elenco principal do Vasco? Qual é o futebol que o Marcos Júnior apresentou em 2020 que dá a ele a condição de ser titular incontestável do meio campo do Vasco? Ah, mas é porque o Andrei está indo mal. Ah, mas é porque... Cara, não tem sentido. O Vasco jogando dentro de casa, mando de campo, precisando da vitória para poder superar o Sport, que inclusive o Sport ganhou nessa rodada e aumentou a diferença de 1 ponto para 3 pontos do Vasco. Ou seja, se o Vasco ganhar na próxima rodada e o Sport também, o Sport perder, por exemplo, talvez o Vasco fique à frente porque tem um jogo a menos. Mas a que ponto chegamos? O Sport abriu 3 pontos na tabela de classificação. E o Marcos Júnior de titular do time. Tendo como opções Andrei, Juninho. Não entendo por que Juninho não entra. É sacanagem que está fazendo com o cara. O que é? O Juninho não treina, chega atrasado? Mazzuco, Campelo, explica pra gente o que está acontecendo. O Juninho, tecnicamente, é muito melhor na saída de bola do que o Marcos Júnior. O Juninho, na parte ofensiva, tem muito mais condições de agregar e ajudar o Benítez a fazer a criação da jogada. Inclusive, o Benítez sobrecarregado o jogo inteiro. É incrível como esse jogador argentino chega a ser crucial para alguma movimentação ofensiva do time do Vasco.
só sobra para ele. E o Vasco fica nisso, cria muito pouco, porque o desgaste físico é gigantesco. O cara tem que criar, tem que defender, tem que roubar bola, tem que sofrer faltas. É difícil. Então quer dizer que o time foi montado para se defender contra o Fluminense, o Vasco jogando dentro de casa, precisando do resultado, o Fluminense cheio de desfalques. Léo Gil, Martim Benítez, Vinícius, Gustavo Torres e Germancano. O que Vinícius está fazendo nesse time? Vinícius poderia ser uma peça a ser utilizada no segundo tempo, já que o Português deu uma coletiva enfatizando que o Vinícius teve um bom começo de temporada, se contundiu e está recomeçando a melhorar o seu condicionamento e o seu futebol agora. Então põe o cara no segundo tempo, o cara não está preparado. Fisicamente mal, pedindo para sair de campo com cãibras. Um jogador novo, cara. Acho que não tem nem 19 anos o Vinícius. Se tiver 19 anos é muito. Cãibras. Um moleque que era para estar voando. Fisiologia do Vasco também, ó, fraquíssimo. Departamento de futebol do Vasco. Gustavo Torres é um jogador que é reserva nesse time. E aí me põe Ribamar no segundo tempo, tendo o Thiago Reis para poder colocar para ajudar o Germancano em bolas alçadas, em bolas cruzadas, em finalizações dentro da área. Por que não colocou o Juninho então, já que não queria colocar o Thiago Reis? Colocava o Juninho para fazer ali a segunda bola. O Vasco perde todas as segundas bolas, tanto na defesa quanto no ataque. O Vasco finaliza pouco de fora da área. E o Juninho, um exímio finalizador, bate bem na bola, moleque. Bota o cara para jogar, cara. O Vasco precisando do resultado. E esse técnico totalmente perdido. Será que o Campelo, o André Mazuco, o Zé do Táxi, inclusive o Zé do Táxi, culpado por isso, porque já era para esse técnico ter saído. Ah, não sai porque o cara veio de Portugal para cá, porque ele atravessou o Atlântico. Não interessa. O que interessa é salvar esse time de um quarto rebaixamento. Ou vocês não se atentaram? Restam só 14 rodadas. O Vasco vai precisar ganhar 7 jogos. Como é que esse time, jogando desse jeito, vai ganhar 7 partidas? Estão deixando o Português fazer hora extra. Isso já aconteceu no passado com essa gestão absurda do Campelo. Quando manteve Valentim de um ano para o outro, Valentim quase nos rebaixou em 2018. Quando trouxe Abel Braga, que nos colocou numa condição pífia de começo de campeonato, quase eliminação na Copa do Brasil contra o Goiás. Campeonato Carioca ridículo que foi feito, não ganhamos nenhum clássico. Viemos ganhar clássico agora contra o Botafogo e clássico para o Vasco virou uma tormenta. Triste, cara, ver isso no Vasco da Gama. E agora, na zona de rebaixamento, o Vasco vê um time do Sport abrir 3 pontos. Todo mundo consegue ganhar na competição. Rodada sim, 2 não. Mas todo mundo consegue quebrar uma sequência ruim. Só o Vasco que não, cara. Até o Goiás já tem 20 pontos. Ou seja, o Goiás fez 8 pontos nas últimas rodadas. E o Vasco não consegue fazer 3, cara. Ah, o elenco do Vasco não é pior do que os dos outros times. É um elenco medíocre. É um elenco sem personalidade. Pode até ter nomes mais conhecidos, mas é um elenco sem brio, sem ambição. Eu já disse aqui, a gente vai apoiar, mas vai cobrar. O time melhorou no segundo tempo? Melhorou, mas foi na base do abafa. Não tem uma triangulação, não tem uma jogada de profundidade. Aí fica difícil, né? Fica difícil a torcida comprar o barulho. Mas, para piorar, temos aí Thales Magno, Léo Gil e Neto Borges, que estão fora do duelo contra o Santos no próximo domingo. Então, Thales, que entrou no segundo tempo, entrou até bem no jogo, conseguiu dar um pouco mais de jogadas ofensivas pelo lado esquerdo, um pouco mais do que o do Gustavo Torres, sumido dentro de campo. Vinícius também não conseguiu fazer nada.
Um chute bizonho do Vinícius, uma finalização que fez de fora da área. Outra coisa que incomoda, fundamentos. Esse time não tem fundamentos. Não consegue fazer um cruzamento, não consegue fazer uma jogada de linha de fundo, não consegue fazer finalizações. Thales Magno recebeu uma bola cruzada pelo Léo Matos no bico da grande área, na meia-lua, isolou, cara. Isolou. Uma bola que veio ali chamada para ser guardada e o cara isola a bola. Tá certo, botou uma bola no travessão, quase faz um golaço, show de bola, ia ser um golaço fantástico, talvez fosse até um gol que nos ajudasse a virar o jogo. Mas é muito pouco, cara. Muito pouco. E o técnico sai de campo dizendo que gostou do que viu, que nós fizemos um bom primeiro tempo. Que leitura de jogo é essa, Sapinto? Inclusive, tem ido a público defender o elenco, que o elenco tem qualidade, que a culpa é dele e tudo. Pô, tá de brincadeira, cara. O Vasco fez um bom jogo hoje. Só falta dizer que o Vasco fez um bom jogo contra o Grêmio, que fez uma ótima partida contra o Ceará. Não dá, cara. São Januário é um lugar onde o Vasco tem que fazer valer o fator casa. Senão, onde é que o Vasco vai fazer 7 vitórias nesse campeonato? E se livrar do 4º rebaixamento? Fora de casa? Levando de 4 do Grêmio? De 2 do Inter? De 4 do Galo? Ah, mas nós ganhamos do Ceará. Isolado, cara. Nós ganhamos do Sport. Uma partida isolada. Você acha que o Vasco vai conseguir ganhar do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada? Com esse futebol medíocre que está apresentando aí? Futebol de compadre? Futebol de peladeiro? Botar esse time para jogar, Campelo. Demite esse português. Esse cara já mostrou que não conhece o elenco. O cara que escala Marcos Júnior, Neto Borges e Jadson. Jadson quase entregava o ouro nesse jogo de novo. Inclusive estava mal posicionado no gol do Fluminense. Quando o Castan erra o corte, a bola sobra no bico, na marca do pênalti, o cara tá sozinho. Inclusive o Vasco assiste o adversário finalizar jogadas. Toda jogada que o adversário faz, o adversário finaliza. É difícil o Vasco atrapalhar. Falta pulso, falta comando nesse vestiário, falta comando dessa direção em cima dessa comissão técnica, cara. Ou a gente vai enfrentar um 4º rebaixamento. Bom, esse é o vídeo de hoje, um pós-jogo rápido aqui para a gente poder dar a nossa opinião do que foi essa partida que terminou 1-1 e o Vasco viu a diferença de pontos aumentar em relação ao próximo time fora da zona de rebaixamento. Então, fica com Deus, um ótimo final de noite e até mais.